O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Prado. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Prado, professor de Direito Administrativo, de cursos preparatórios para concurso público e exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O tema de hoje que nós vamos falar será sobre atos e sanções de improbidade administrativa. Quando você pega a legislação, a Lei 8429 de 92, e visualiza a partir do artigo 9 até o artigo 12, ele fala das modalidades de improbidade administrativa. No artigo 9º, nós temos enriquecimento ilícito, no 10º, prejuízo ao erário e no 11º, atos que atentem contra os princípios da administração. Sabemos que está numa ordem crescente em razão do legislador colocar. Essa ordem crescente traz uma relação inversamente proporcional às sanções, ou seja, eu começo do mais grave para o menos grave. Então, a primeira modalidade é de enriquecimento ilícito, depois, prejuízo ao erário e, posteriormente, atos que atentem contra os princípios da administração. Para que ocorra o enriquecimento ilícito, é necessária a modalidade dolosa, não se admite a modalidade culposa. Em relação à modalidade prejuízo ao erário, admite-se tanto a dolosa quanto a culposa. Inclusive, apenas essa modalidade é que pode se dar por culpa. Em relação a atos que atentem contra os princípios da administração, exige-se a forma dolosa. Vamos analisar agora um comparativo entre as modalidades, a fim de que você possa entender como funciona cada uma das sanções e quais são as sanções que se aplicam por atos de improbidade administrativa. Vamos lá? Vou botar para vocês agora um quadrinho e você vai me acompanhar, juntamente desse quadro, para ver como funcionam as sanções que aí estão. Do lado esquerdo, nós temos aí as modalidades, que são justamente quais? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração. Ao lado, nós temos aí a perda da função pública. Essa perda da função pública é uma sanção que se dá nas três modalidades, tanto de enriquecimento, quanto de prejuízo, quanto de atos que atentem contra os princípios da administração. Portanto, trata-se de uma sanção aplicável às três situações ou modalidades. Ao lado de perda da função pública, nós temos perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio. Esse tipo de sanção se aplica não a todas as modalidades, mas apenas aquelas de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário, justamente porque são aquelas que podem acarretar algum tipo de enriquecimento. Sabemos que o prejuízo ao erário não necessariamente traz um enriquecimento, mas pode ser que um terceiro se enriqueça em razão daquele ato negligente do agente público. Se o agente público se enriquecer causando prejuízo à administração, você sai da modalidade de prejuízo ao erário e entra na modalidade de enriquecimento ilícito. Portanto, só pode ser aplicada caso houve enriquecimento de terceiros. Observe que não se aplica essa modalidade de pena nos atos que atentem contra os princípios da administração, porque não haverá nenhum tipo de enriquecimento, nem do agente público, nem de terceiros. Ao lado de perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio, nós temos aí a suspensão dos direitos políticos. Observe que trata-se de uma sanção gradativa. O que eu quero dizer com sanção gradativa? Suspensão dos direitos políticos por enriquecimento ilícito vai de 8 a 10 anos, por prejuízo ao erário, de 5 a 8 anos, e de atos que atentem contra os princípios da administração, de 3 a 5 anos. Observe que tem um intervalo, e esse intervalo fica a critério do juiz. Naturalmente que ele não tira da cabeça dele que tipo de sanção ele vai aplicar e qual o prazo dessa sanção. Isso é levado em consideração os fatores para que condicionaram a prática do ato de improbidade, tais como o prejuízo que ele causou para a administração, o valor que ele auferiu, como foram os conceitos utilizados e os objetos que ele atingiu,
portanto tem que se levar em consideração uma série de fatores para poder mensurar e gradar a aplicação da penalidade. Ao lado da suspensão dos direitos políticos, nós temos ainda multa civil, que essa multa civil também é gradativa. No caso de enriquecimento ilícito, é de até 3 vezes o valor do enriquecimento. De prejuízo ao erário, é até 2 vezes o valor do prejuízo causado à administração. E de atos que atentem contra os princípios da administração, é de 100 vezes o valor da remuneração ou salário. Como você pôde observar, há uma informação que vai aumentando gradativamente de acordo com a modalidade. Lembrando-se sempre que enriquecimento ilícito é mais grave que prejuízo ao erário, que é mais grave do que atos que atentem contra os princípios da administração pública. Ao lado da multa civil, nós temos aí a proibição de contratar com a administração pública. Essa proibição de contratar com a administração pública vai variar de acordo com a modalidade. Por enriquecimento ilícito, o prazo é de 10 anos. Atos que atentem contra os princípios da administração, o prazo é de 5 anos. Desculpe, prejuízo ao erário, o prazo é de 5 anos. E atos que atentem contra os princípios da administração, de 3 anos. Cabe ressaltar que essa proibição de contratar com a administração pública, ela vai ser aplicada também para pessoa jurídica, caso o agente público seja sócio majoritário. Ser sócio majoritário não significa dizer que ele administra a sociedade. Há uma diferença. Administrar a sociedade não quer dizer que você tenha, inclusive, que ser sócio dela. Você pode ser um administrador que não faça parte integrante da sociedade. Então, a referência do dispositivo é sócio majoritário e não sócio administrador. Até porque o agente público, investido em cargo público, é proibido de gerenciar ou administrar sociedade civil. Ele pode ser sócio cotista, acionista, mas ele não pode ser administrador da sociedade civil. Ao lado desse campo, nós temos ainda aí a indisponibilidade dos bens. A indisponibilidade dos bens, que é uma medida cautelar em que mantém a titularidade e a posse do bem, apenas não permite a alienação ou transferência desse bem, ela vai ser aplicada nos casos de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, não se aplicando nos casos de atos que atentem contra os princípios da administração pública. E, por último, ressarcimento ao erário. Só vou ressarcir o erário toda vez que houver um prejuízo, um dano. Dano esse que tem que ser comprovado. Se por enriquecimento ilícito houver prejuízo ao erário, caso seja a situação, haverá ação de ressarcimento. Prejuízo ao erário por si só, a própria modalidade já determina que houve um prejuízo para a administração, mas tem que ser devidamente comprovado para que haja o ressarcimento ao erário. Não se aplicando, portanto, no ato que atente contra os princípios da administração, se não ficar comprovado o prejuízo ao erário. Bom, já que nós visualizamos que existem penalidades ou punições que são gradativas, ou seja, vai variar de acordo com a modalidade, e existem sanções que não são gradativas. Por exemplo, as sanções gradativas incorrem no seguinte: suspensão do direito político é gradativa de acordo com a modalidade. Multa civil, gradativa de acordo com a modalidade. E temos ainda a proibição de contratar com a administração, que é gradativa em razão da modalidade. As demais são aplicadas independentemente da modalidade, quando for o caso. Há casos ainda que o ressarcimento ao erário, que é justamente a reposição do valor pago, que vai ser exigido como condição de prejuízo ao erário. Mas não quer dizer que eu tenho que somar todas as demais penalidades. Como assim, Alexandre? É possível haver algum tipo de ação de improbidade que não tenha todas essas sanções. O artigo 12 diz que essas sanções podem ser cumulativas ou não, a critério da autoridade competente. A autoridade competente para aplicar essas sanções é o magistrado, pois trata-se de uma ação civil que corre no juízo civil. Há ainda a seguinte situação: é possível o magistrado
aplicar sanções da lei de improbidade administrativa, independentemente do pedido feito pela parte autora? Há autores que dizem que sim, pode, pois o artigo 12 seria direcionado ao magistrado. Há alguns autores que dizem que não poderia ser aplicado de ofício em virtude de tratar-se de um pedido que estaria ultrapassando, seria o ultra petita ou extra petita da condição da ação. Entretanto, passada essa divergência, você, ao analisar o dispositivo, você verifica que quem aplica aquelas sanções é o magistrado. Então seria ali uma espécie de situação que o próprio magistrado poderia requerer ao Ministério Público que fizesse o aditamento daquela petição inicial, a fim de que direcionasse para as sanções aplicadas no caso concreto. Não vamos entrar nessa seara de discussão. Vamos abordar logo o que nos interessa é o seguinte: uma vez que quem é competente para aplicar sanções é o magistrado, você, autor da ação, ao propor a ação por improbidade administrativa, irá narrar os fatos. Caso os fatos narrados não condigam com a situação em que foi aplicada aquela penalidade, ele poderá pedir para se emendar a petição inicial. Ação de improbidade administrativa. Qual seria a natureza dessa ação? Sabemos que ela é uma ação civil pública específica na modalidade de improbidade administrativa. Então, quem seria o legitimado para propor essa ação de improbidade? Basicamente, o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Aí a pergunta que vai existir é a seguinte: os dois podem figurar no polo ativo da ação de improbidade? Vamos analisar o contexto. Seria um caso litisconsórcio necessário? A resposta é a seguinte: não, mas pode ser dada através da forma de litisconsórcio facultativo. Ou seja, a pessoa jurídica pode figurar como parte autora da ação juntamente com o Ministério Público, caso ela queira, em virtude do interesse público. A não citação dessa pessoa jurídica que formou o litisconsórcio ativo facultativo implica nulidade da ação? A resposta que eu vou te dar é não. Não implica em nulidade, tendo em vista que se trata de um litisconsórcio facultativo. A outra pergunta que se impõe a respeito da ação de improbidade é se ela seria também um litisconsórcio passivo necessário, tendo mais de um réu na conduta descrita, tipificada como improbidade administrativa. A resposta também é que não é necessário, mas dependendo da circunstância e situação, poderia ocorrer o litisconsórcio passivo. Cabe ressaltar que deve existir a individualização de cada situação, porque é possível eu praticar, por exemplo, como agente público, o prejuízo ao erário e o terceiro se beneficiar de alguma forma praticando o enriquecimento ilícito. Na hora de aplicar as sanções, eu tenho que individualizar. Então, também não seria o caso de litisconsórcio passivo necessário. Esse litisconsórcio vai existir quando se tratar de ato complexo ou composto, mais regularmente. O que eu quis dizer com ato complexo ou composto? Quando se fala de ato administrativo complexo, é necessária a formação de vontade de dois ou mais órgãos numa mesma vontade, no mesmo sentido. Quando se trata de ato composto, a manifestação de dois ou mais órgãos se dão, mas um é o ato principal e o outro é o ato acessório. Portanto, ele ratifica, o segundo ratifica o primeiro ato. Nessa situação, poderíamos ter dois agentes públicos diferentes respondendo à mesma ação. Mas cabe ressaltar que não será litisconsórcio necessário e deve-se levar em consideração a individualização de cada uma das sanções. Em relação às medidas cautelares que nós temos dentro da ação de improbidade, ela pode se dar por indisponibilidade dos bens, sequestro dos bens
e temos também uma sanção definitiva, que é o perdimento. São disposições distintas, em que a medida cautelar de indisponibilidade, ela retira o poder de alienação, o poder de transferência do indivíduo, detentor da titularidade da propriedade. Em relação ao sequestro, ele retira a posse do titular da propriedade. Então, são institutos jurídicos diferentes. Mais diferente ainda é o instituto jurídico do perdimento, que nós temos como sanção a perda dos bens e valores acrescidos ao patrimônio. Uma vez iniciada e perseguida a ação de improbidade administrativa contra o agente ímprobo, o mesmo deverá se defender. Tem um procedimento especial na Lei 8429 de 92, que versa e trata sobre improbidade administrativa em relação à notificação do agente público, possivelmente ímprobo, porque ele está antes do processo, da aceitação do processo, em que ele vai ter que apresentar a defesa e o magistrado vai analisar. Há situações, como por exemplo, nos crimes contra funcionário público, contra a administração pública praticado por funcionário público, que adota esse procedimento especial. Há autores que dizem que isso teria sido uma cópia do dispositivo do Código de Processo Penal, trazido para o âmbito da Lei de Improbidade Administrativa. Mas isso não quer dizer que a ação de improbidade administrativa tem um cunho de ação criminal, de ação penal. O que nós sabemos é que realmente não é, pois ela é uma ação civil pública de trato de interesse coletivo, assim como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, ela é uma ação civil pública que tem esse condão coletivo. Pode o cidadão propor a ação civil pública de improbidade administrativa? A resposta é não. Não pode o cidadão propor. Por que não pode? Porque o legitimado para a propositura da ação principal de improbidade administrativa será o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Quem é essa pessoa jurídica interessada? São aquelas que estão elencadas lá no artigo 1º da Lei 8429 de 92, que engloba as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes estatais, União, Estados, Distrito Federal, municípios, as entidades de administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como aquelas entidades que foram incorporadas ou ainda que a administração pública participe direta e indiretamente do patrimônio ou da receita anual. Essas pessoas jurídicas são ou podem figurar como autoras da ação. Importante ressaltar que o Ministério Público sempre participará da ação de improbidade, seja como autor da ação, ou seja, como custos legis, ou seja, fiscal da lei. Então, cabe ao Ministério Público assim proceder. O Ministério Público, como a própria Lei 8429 de 92 fala, ele pode sim requerer a instauração de processo administrativo, bem como inquérito policial. Está na própria Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, Lei 8429. E não há impedimento nenhum do próprio Ministério Público instaurar um inquérito civil. Cabe ressaltar que o inquérito civil ele é dispensável, muitas das vezes público, se não, o interesse público não exigir algum sigilo, assim como, por exemplo, o inquérito policial. O importante é que o Ministério Público tenha indícios de autoria e materialidade do fato tipificado como improbidade administrativa para a propositura da ação civil de cunho coletivo dentro do que dispõe a Lei 8429 de 92. Vamos ouvir agora uma pergunta que nós temos aqui do nosso aluno. Vamos Olá, ouvir? professor. Meu nome é Gabriel e a minha dúvida é: a necessidade de finalidade específica na prática do ato de improbidade? Pois é, Daniel. O que acontece é o seguinte: não há necessidade de finalidade específica. Basta que ele tenha a má-fé. Basta que o agente público tenha a intenção de praticar.
As modalidades de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração admitem a forma dolosa em todas elas, a culposa somente no prejuízo ao erário. É importante ressaltar que a simples infração administrativa não acarreta e não implica em ato de improbidade administrativa, mas, uma vez praticado com má-fé, em desobediência aos princípios constitucionais e administrativos que regulam a boa administração, tendo presente aí a juridicidade através da legalidade, legitimidade e moralidade administrativa. Uma vez que você tem presente todos esses elementos caracterizadores do ato de improbidade, ele poderá ser responsabilizado por improbidade administrativa sim. Então eu não vou exigir uma finalidade específica, mas eu vou exigir o dolo genérico na sua conduta e o elemento subjetivo da prática, que inclui a má-fé como elemento desse ato. As sanções de improbidade administrativa podem ser aplicadas dentro dos limites e dentro do prazo previsto em lei. Não necessariamente eu vou aplicar todas as sanções, mas eu tenho que estar presente pelo menos um dos elementos. Isso quer dizer que o magistrado, ao aplicar a sanção, vai ter que levar em consideração todo o contexto, todo o fato que foi praticado aquele ato de improbidade. E, em razão disso, ele vai analisar se vai aplicar ou não as sanções que estão previstas. A suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública somente podem ser aplicadas após o trânsito em julgado. Isso quer dizer que eu vou ter que admitir todas as possibilidades de recurso antes de aplicar tais sanções. Interessante você entender o seguinte: a suspensão dos direitos políticos é tranquilo, é uma medida política. Agora, a perda da função pública pode incorrer num processo disciplinar. Basta a instauração de um processo administrativo disciplinar, naturalmente assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão do Estatuto, ou seja, do regime jurídico único, para que o servidor possa vir a perder o cargo. E uma vez que ele tenha perdido o cargo em processo disciplinar, simplesmente ao final da ação de improbidade vai ser inócua tal sanção, porque ele já perdeu anteriormente. A própria lei de improbidade administrativa determina que as esferas administrativa, civil e penal são independentes e, independentemente desses processos, vai existir a ação de improbidade administrativa. Por isso que alguns autores chamam de quarta esfera ou quarto ato ilícito, segundo os penalistas. A lei de improbidade administrativa, ela versa sobre os atos de improbidade, mas a improbidade de um cunho muito mais genérico, ele abarca também aquelas situações que são elencadas como crime. O fato de eu estar falando da lei de improbidade não quer dizer que eu esteja falando sobre crime, porque o crime está lá no Código Penal e na legislação penal extravagante. O que é essa legislação penal extravagante? São as leis que versam de cunho penal, de cunho de punição no âmbito criminal. A improbidade administrativa, ela pode ser vista do ponto lato sensu, né, que é no sentido amplo, ou estrito sensu, que é no sentido estrito, restrito. E a partir desse momento é que as sanções vão se aplicar no âmbito da administração pública. Essas sanções, para serem aplicadas no ponto de vista criminal, é necessário um regular processo criminal. Todo ato de improbidade administrativa é crime? Não. Mas eu vou dizer para vocês que se for em decorrência de enriquecimento ilícito, vai se configurar como crime. O prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração pode não se figurar como crime. E esse crime pode ser praticado por qualquer agente público, conforme determina o artigo 2º da Lei 8429 de 92, definindo assim o conceito de agente público como todo aquele que ocupa cargo, emprego ou função em caráter permanente ou transitório, com ou sem remuneração. Uma vez que eu defino
o conceito de agente público na lei de improbidade, e eu não faço distinção na classificação de agentes, alcança todos, exceto, naturalmente, o presidente da República, que está elencado na Constituição Federal como um foro especializado no que se refere à parte de crime de responsabilidade. Segundo o entendimento do STJ, tal disposição exclui apenas o presidente da República, se aplicando a todo e qualquer agente público. O magistrado, inclusive, é um agente público da categoria agente político, está, portanto, responsabilizado nos termos da Lei 8429 de 92. Sabemos ainda que o magistrado ele tem disposições específicas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e uma das características que o distingue dos demais agentes públicos é a vitaliciedade. Essa vitaliciedade que ele tem, diferente do Instituto Jurídico da Estabilidade dos demais agentes administrativos, permite a ele perder o cargo dele após sentença judicial transitada em julgado apenas, o que não retiraria a possibilidade da perda da função pública da Lei 8429 de 92. A única ressalva que nós temos que fazer e compreender é relativo ao deputado, que para que ele perca a função pública é necessário a autorização e a feitura através do Senado ou da Câmara dos Deputados. Portanto, incorreria aí numa não possibilidade de aplicação por sentença judicial transitada em julgado decorrente da Lei de Improbidade Administrativa. Uma vez que o agente público está regulado no âmbito da Constituição Federal, no âmbito de outras leis e disposições criminais, traz para o Estado o dever de buscar manter todos os agentes públicos dentro de um código de ética e dentro de uma situação de boa administração. Por boa administração, se entende que o agente público age no âmbito da lei, de acordo com a legitimidade e de acordo com a moralidade administrativa. Quando se diz no âmbito da lei, é o princípio da legalidade, em que o agente público vai fazer o que a lei autoriza. Legitimidade é que ele está ali representando a vontade do povo. Portanto, ele está de forma legítima no exercício da função. E a moralidade é a moralidade administrativa, diferentemente da moralidade comum. A partir do momento que ele obedece todos esses princípios e requisitos, eu posso falar que ele é um bom administrador. O simples descuido ou falta de preparo do administrador público não traz para ele, agente público, uma responsabilização por ato de improbidade administrativa. Justamente que a improbidade administrativa exige a conduta dolosa e o elemento subjetivo de má-fé, de desrespeito aos princípios da administração para a prática do ato, seja enriquecendo-se, seja causando prejuízo à administração, ou ainda, quando ele não se enriquece nem causa prejuízo, quando ele desrespeita os princípios da administração pública. Esses princípios estão previstos no texto constitucional, bem como em várias legislações esparsas. Portanto, nós temos que obedecer às disposições que estão expressamente na Constituição, expressamente na lei, bem como na doutrina e na jurisprudência. Pegando esse tema de agentes públicos, de organização da administração pública, é necessário nós fazermos o seguinte entendimento. Para que serve o agente público? O agente público, ele ocupa um cargo, emprego ou desempenha uma função pública dentro de uma organização administrativa. E essa organização administrativa é satisfeita pela vontade das entidades administrativas. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes estatais, eles, através de seus órgãos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, satisfazem a vontade e o interesse da coletividade através de seus agentes. Se você parar para analisar e contextualizar tudo isso, é necessário nós satisfazermos a vontade da sociedade. E como estamos num Estado democrático, na República Federativa do Brasil, temos que cuidar da coisa pública de forma moral, de forma ética. Por isso que existem os códigos de ética. No âmbito da administração federal,
nós temos o Decreto 1171 e o Decreto 6.029, que trazem para os servidores do Poder Executivo Federal a normatização do Código de Ética. Cabe ressaltar que o Código de Ética é um decreto. Então, a partir do momento que é expedido através de um decreto, ele não pode obrigar o agente público a obedecê-lo. Seria assim, por quê? O princípio da legalidade, no sentido amplo, ou lato sensu, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Entretanto, essas disposições do Código de Ética fazem com que você, ao tomar posse em cargo público, aceite os termos do Código de Ética e se comprometa a obedecê-lo. A partir desse momento, você faz uma aceitação. Você assina um termo de adesão com a administração pública que deve obedecê-lo. Quando se fala de noções éticas, de noções morais, você não tem como descrever todas as situações possíveis do que é ético e do que é moral. Mas eu tenho como estabelecer condições mínimas, ainda que sejam situações abstratas, para você analisar e pelo menos refletir antes de praticar. Por noções de ética, elas são variáveis de poder para poder, de órgão para órgão. Esse exemplo que nós falamos do Código de Ética, do Poder Executivo da Administração Federal, traz também para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário as suas situações e obrigações éticas próprias e específicas. Então, existe um Código de Ética no Poder Judiciário, existe um Código de Ética no Poder Legislativo e existe um Código de Ética no Poder Judiciário. Por não se tratar de lei, no exemplo do Decreto 1171, mas sim de um decreto, a sanção mais gravosa que ele traz é de advertência, justamente porque ele não pode fazer você perder o vínculo com a administração através de ato administrativo, em virtude do princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essas comissões de éticas que foram criadas pelo Código de Ética visualizam as situações de desobediência ao Código de Ética, trazendo essas comissões apurações do fato, trazendo como sanções a censura e a advertência. Há casos, sim, de indicação de exoneração para as autoridades que ocupam cargo em comissão. Mas observe, há uma indicação de exoneração, pois exoneração, para o servidor público ocupante de cargo efetivo e comissionado, não se trata de punição. Quando eu utilizo-me da expressão exoneração, eu estou falando de uma forma de vacância de cargo público. Como distinguir vacância de cargo público, de emprego público e de função pública? Vamos pegar aqui e fazer uma analogia para visualizarmos cada uma dessas situações. Exemplo, quem ocupa cargo, o provimento é nomeação e a vacância é exoneração. Quem ocupa emprego, o provimento é admissão e a vacância é demissão. Quem possui uma função, o provimento é designação e a vacância é dispensa. Observe que eu falei de situações de provimento e de vacância sem caráter punitivo. Se eu for falar de punições administrativas, eu tenho que entrar em cada um dos estatutos para saber quais são as punições possíveis a serem aplicadas nos agentes públicos. Os magistrados, por exemplo, têm sanções diferentemente do agente administrativo. O agente administrativo, por exemplo, o servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, a situação de pena mais grave é a pena de demissão. Isso quer dizer o seguinte, quando ele é demitido, ele perde o vínculo com a administração pública, mas está assegurado o contraditório e a ampla defesa. O artigo 50 da Lei 9784 de 99 exige ainda que esse ato de punição, chamado demissão, seja motivado, em decorrência do princípio da motivação. Então, a autoridade administrativa vai instaurar um processo administrativo disciplinar, assegurar o contraditório e a ampla defesa, e depois, ao demiti-lo, vai ter que dizer quais foram os verdadeiros motivos que levaram ele à demissão. Então, demissão é a punição de quem tem cargo
efetivo. Quando se fala de cargo em comissão, a punição já não é demissão. Chama-se destituição de cargo em comissão. Uma vez destituído do cargo em comissão, você corta o vínculo com a administração e tem um caráter sancionatório. Já na função, você também é destituído da função. Então, a demissão é a punição que gera vacância de cargo efetivo. Se eu estiver falando de cargo em comissão ou de função de confiança, a punição cabível chama-se destituição. Por que nós estamos falando disso? Porque são situações e hipóteses que você perde a função pública em virtude do devido processo legal e ampla defesa com nomenclaturas diferentes. Só que esses procedimentos são adotados no âmbito administrativo, não necessita de procedimento judicial. Já o magistrado, ele para perder o cargo dele é somente através de sentença judicial transitada em julgado. Outra diferença também que nós temos que distinguir quando se fala de agentes públicos que se sujeitam aos atos de improbidade administrativa está em relação da diferença de cargo para emprego para função. Você sabe qual é a diferença entre cargo, emprego e função? Pois é, cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades impostas ao servidor. Emprego é o conjunto de atribuições e responsabilidades impostas ao empregado. E função é o desempenho da atividade. É possível existir função desprovida de cargo ou emprego? A resposta é afirmativa. Mas eu não posso ter cargo público sem função pública. Eu não posso ter emprego público sem função pública. Em virtude desses conceitos, é que nós temos que distinguir que o agente público é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função em caráter permanente ou transitório. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso aluno, a fim de que possamos esclarecer algum outro ponto. Vamos lá? Olá, professor, meu nome é Osni Zaniboni e minha dúvida é, somente podem ser aplicadas as sanções após o trânsito em julgado da sentença condenatória? Pois é, Osni, o que ocorre é justamente isso. A sentença judicial transitada em julgado só é exigida como condição para aplicação da suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Nas demais sanções, não se exige a aplicação somente após o trânsito em julgado. Até porque existem sanções que são apenas sanções de reposição ao erário, ou seja, apenas repor aquilo que foi prejudicado à administração. E outras sanções que serão aplicadas, dependendo do caso concreto, a critério da autoridade julgadora, que é o magistrado, após o devido processo legal assegurada a ampla defesa. Mas sabemos que o magistrado pode extinguir sem julgamento do mérito a ação de improbidade administrativa a qualquer tempo. Então seria uma possibilidade dele simplesmente analisar a situação em concreto e verificar que não há mais interesse público naquela ação, por algum motivo, por perda do objeto ou ainda por entender que não se aplica tal disposição, pois não é ato de improbidade administrativa. Bom, na aula de hoje, nós falamos e visualizamos diversos aspectos sobre os atos e sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Nós vimos que os atos de improbidade administrativa podem se dar em decorrência de enriquecimento ilícito, prejuízo horário e atos que atentem contra os princípios da administração. Vimos também que o enriquecimento ilícito exige uma conduta dolosa, assim como atos que atentem contra os princípios da administração. Mas prejuízo ao erário pode se dar por conduta dolosa ou culposa. Esses elementos subjetivos para configurar ato de improbidade vai se dar de uma forma genérica, com dolo genérico, não requerendo uma finalidade específica para tanto, desde que, naturalmente, ele tenha a má-fé em desobedecer os princípios, seja se enriquecendo, prejudicando a administração, ou simplesmente sem se enriquecer e prejudicar, mas apenas desobedecer os princípios da administração. Vimos ainda que o Ministério Público é a pessoa jurídica, que o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada
podem propor a ação na condição de autora, mas o cidadão não pode propor essa ação. O máximo que o cidadão pode fazer é, através da ação popular, por alguma lesão, pedir o ressarcimento ao erário, bem como requerer a perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente ímprobo, mas ele não pode propor a ação de improbidade administrativa. Justamente porque o Ministério Público, que é o fiscal da lei, é o responsável pela propositura da ação, seja juntamente com o ente interessado, seja sozinho. Caso o ente interessado proponha a ação, ele atua como fiscal da lei, ou seja, custos legis. O Ministério Público tem uma atuação muito importante no espaço democrático e na justiça, no que tange à responsabilidade dele constitucional de guarda do poder da administração, de guarda do patrimônio da administração, de guarda do patrimônio histórico e cultural da administração, que é do poder público. Mas também qualquer cidadão pode, através dos meios legais e através das medidas constitucionais, fiscalizar a conduta do agente ímprobo. Por exemplo, o município deixa à disposição de qualquer cidadão 60 dias por ano abertas contas para que o cidadão possa fiscalizar. Então você, aí no seu município, tem à sua disposição por 60 dias as contas e toda a feitura dos atos da administração para poder fiscalizar. Encontrando irregularidade, você tem dois caminhos a fazer. Ou você vai ao Ministério Público para que ele proponha a ação de improbidade, ou você mesmo pode promover a ação popular, e não improbidade. Cabe ressaltar aqui que o Ministério Público tem o dever de agir quando ele encontra uma situação em um ato de improbidade. E a autoridade administrativa, quando constatar em processo disciplinar que há um ato de improbidade, tem o dever de comunicar imediatamente ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas sobre a irregularidade e a ocorrência de ato de improbidade. O Tribunal de Contas exerce o controle externo dos atos da administração, enquanto que a própria administração, em virtude do princípio da autotutela, tem o dever de fiscalizar seus próprios atos. O próprio mandamento constitucional permite os órgãos da administração pública exercerem essa forma de controle interno, relativo aos seus próprios órgãos em cada um dos poderes. Apesar do poder executivo administrar, do legislativo legislar e do judiciário julgar como funções típicas de Estado, eles têm o dever também de fiscalizar os seus próprios atos, pois todos os poderes exercem funções administrativas. O poder legislativo e o poder judiciário, quando do desempenho de função administrativa, são chamadas funções atípicas. O que são funções atípicas? São aquelas que eles realizam, mas não por mandamento constitucional. O Poder Legislativo tem função constitucional de legislar. O Poder Judiciário, função constitucional de julgar. Só que eles, poderes Legislativo e Judiciário, administram. Seja fazendo um concurso público, seja adotando um procedimento licitatório, seja adotando alguma medida administrativa, até mesmo de regulação da ordem de serviço, do dia a dia, instruindo mediante portarias, avisos, circulares, ordens de serviço. E assim como eles praticam esses atos administrativos, ele tem que preencher os mesmos requisitos de validade em qualquer outro órgão, de qualquer outro poder. É necessário que os atos administrativos preencham os requisitos da competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São chamados requisitos ou elementos de validade. Se faltar um desses requisitos ou elementos de validade, o ato administrativo é inválido. A partir do momento que ocorreu a invalidade do ato administrativo, essa invalidade pode ser total ou relativa. Quando eu digo invalidade total, eu estou falando que o ato é nulo. Quando eu digo que há uma invalidade relativa, esse ato é anulável. Qual o fundamento para eu fazer essa afirmativa? A Lei 9784 de 99
traz o instituto da revogação e anulação dos atos administrativos. A administração pública pode revogar seus atos por motivos de conveniência e oportunidade e anular por motivos de ilegalidade. Sabendo-se que quando o ato é inconveniente e inoportuno, a administração pode revogar. Quando o ato é ilegal, ela deve anular. Entretanto, há situações em que os requisitos ou elementos de validade do ato não são respeitados, mas a administração pública resolve mantê-los, pois os elementos são possíveis de convalidação. Convalidação é uma espécie de sanatória do ato administrativo. O que é sanatória do ato administrativo? Significa dizer que o ato administrativo foi praticado de forma ilegal, mas tem como consertar esse ato e ele se manter no ordenamento jurídico. A partir do momento em que eu consigo sanar os vícios, acabar com os defeitos do ato administrativo, ele vai se manter no ordenamento jurídico. Então, nesse momento, eu faço a convalidação do ato administrativo e ele permanece os efeitos desde o momento de sua criação. A essa nomenclatura dá-se o nome de convalidação. A convalidação pode se dar de forma expressa ou de forma tácita. Para se ocorrer a convalidação de forma expressa, é necessário que os requisitos estejam presentes, ou melhor, o vício dos requisitos estejam presentes na competência, na forma e no objeto. A competência desde que ela não seja exclusiva, a forma desde que ela não seja essencial e o objeto quando de efeitos plúrimos, que você faz a convalidação mediante reforma ou conversão do ato administrativo. A partir do momento em que eu estou falando de ato de improbidade administrativa e suas sanções, é necessário que eu tenha um entendimento também do ato administrativo, em virtude de tais requisitos terem sido retirados do ato jurídico, que é o gênero, pois ato administrativo é uma espécie, da própria Lei de Ação Popular. Lá no artigo 2º da Lei de Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65, ele traz a definição de que os atos nulos, lesivos ao patrimônio público, deverão ser anulados, ou seja, eles não existem. Em virtude de, aí ele começa a enumerar, incompetência, desvio de finalidade, vício de forma, ilegalidade do objeto e inexistência do motivo. Se você fizer uma interpretação a contrário senso, você vai ver que a incompetência se relaciona com o requisito competência. O desvio de finalidade se relaciona com o requisito finalidade. O vício de forma se relaciona com o requisito forma. A inexistência dos motivos com o requisito motivo. E a ilegalidade de objeto com o requisito objeto. Quando se fala em ato administrativo nulo, que contém esses defeitos, quer dizer que os atos estão maculados, que os atos estão viciados. A partir do momento em que eu pratico um ato administrativo que acarreta improbidade administrativa, necessariamente ele tem que ser anulado? Resposta que se impõe é não. Existem alguns atos administrativos que, quando são praticados, eles exaurem os seus efeitos. São chamados atos consumados. Como posso anular um ato administrativo que já se extinguiu? Exemplo, vamos supor que eu concedo uma autorização para você particular, por 2 anos. Autorização para você vender bebida em festas aos finais de semana na rua. Pronto. Depois de 2 anos, acabou. O ato exauriu seus efeitos. Vamos supor que esse ato tenha sido praticado com desobediência aos princípios da administração para favorecer determinada pessoa, prejudicando e causando prejuízo à administração. Se configura como um ato de improbidade administrativa? Resposta positiva. Mas esse ato não vai poder ser anulado, porque depois de 2 anos, o ato já foi consumado. Então, não necessariamente a condenação por improbidade administrativa acarreta a nulidade do ato administrativo, pois ele vai permanecer no ordenamento jurídico, os seus efeitos também, porque simplesmente é um ato consumado, que já exauriu seus efeitos. A partir do momento em que o ato exauriu os efeitos, não há que se falar em anulação. Bom, na aula de hoje, nós pudemos ver
quais são os atos de improbidade administrativa, quais são as suas sanções e as consequências, inclusive para que ocorra a ação de improbidade administrativa. Aguardo vocês no nosso próximo tema, que vai tratar justamente sobre as medidas possíveis, responsabilidade sobre os atos de improbidade administrativa. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.